seus gráficos. Beleza. Terceira etapa. Como a gente vai coletar nossos dados para colocar pontos nesse gráfico que a gente acha que é o que vai evidenciar a nossa resposta, certo? Se você fez isso, conseguiu colocar pontos com dados, se forem trabalhos empíricos, com dados empíricos no seu dado, você está respondendo a sua pergunta, correto? Quem é mais alto? Eu ou ele? Cheguei lá, botei lá, Bruno ou Bruno. Não é Bruno seu nome? Tá, enfim. E coloquei lá os valores. Não deixei evidente quem é? Beleza. No seu gráfico, às vezes, vocês têm muito valor, uma forma gráfica bacana. Botou lá, evidenciou a sua resposta. Se for uma coisa assim, se for uma linha reta. Massa. Primeira decisão nessa parte. Você vai fazer um experimento ou você vai fazer uma amostragem? Vocês vão encontrar na literatura experimento sendo sinônimo de estudo. Então, qualquer estudo é um experimento. Mas, assim, tecnicamente, um experimento é uma coisa específica. É quando você manipula o sistema para poder obter uma resposta de uma variável de interesse, de um fator de interesse, certo? Especificamente dele. Eu vou falar isso agora, na verdade. A amostragem é quando você tem um sistema lá e você quer saber como aquele sistema está se organizando e você vai lá e faz uma amostragem nele. É assim que funciona a amostragem na ciência, mais ou menos. Mas eu vou detalhar bem isso aqui. Beleza. Primeira coisa, por que decidir isso logo de cara? Os tipos de argumentos são diferentes para essa parte da argumentação. Primeiro, um experimento ele é um argumento dedutivo. Essa é a lógica de um experimento. Eu controlei todos os fatores de confusão e só variei o fator que interessa no tratamento. Logo, eu deduzo que qualquer diferença entre tratamentos foi causada por variações no fator, certo? Eu vou explicar isso, detalhe, eu só queria mostrar essa lógica para vocês. Vou explicar um depois do outro. A amostragem é diferente. Minha amostragem é representativa do meu universo, como você falou, né? Eu não devo ser um baiano muito representativo. Mas se for, logo, eu posso inferir que a análise da amostra, que nesse caso seria eu, em algum nível, representa a análise do universo de interesse, que seria todos os baianos, certo? Tá claro essas lógicas? Eu vou destrinchar bastante elas aqui. Ou o seguinte, tá lá. Quando fazer um experimento? Vamos lá. Você deseja saber o efeito de um fator específico. Você não está interessado como é que o calor o calor afetou a distribuição de espécies em um fragmento específico lá da Mata Atlântica. Você está querendo saber o efeito de calor em, sei lá, em espécies, ou em um tipo de indivíduo, ou em um tipo. Aqui a gente tem um exemplo. Como o remédio funciona, certo? Eu quero saber o efeito do remédio. Eu não quero saber o efeito do remédio o efeito que o remédio teve em um sistema ao longo de tanto tempo. Eu quero saber qual é o efeito do remédio. Eu tenho que isolar todos os outros fatores e só variar o remédio. Certo? A indústria farmacêutica faz isso o tempo inteiro. Essa é a lógica de um experimento. Controle todos os outros fatores e só varie aquele que te interessa. Se você fez isso, você deve dar a resposta só dele. Se ele tiver um efeito ou se ele não tiver um efeito. Se o efeito for positivo, se o efeito for negativo. Beleza. Eu tenho aqui minhas criancinhas doentes e aí eu dou um monte de remédio para eles. Pá, joguei ali. Os que tomaram remédio ficaram bons, os que não tomaram remédio ficaram ruins. Eles têm a alimentação controlada, eles estão sofrendo o mesmo tipo de tratamento médico, enfim, tudo deles é controlado, exceto o remédio. Eu dei remédio para uns e eu não dei remédio para outros. Beleza. Concluo. O remédio tem efeito? Os que tomaram remédio ficaram bons, os que não tomaram continuaram doentes. Beleza, massa. Mas presta atenção quando vocês forem fazer isso. Por quê? Seria essa a lógica do experimento. Mas, via de regra, um experimento tem o efeito do tratamento. Então, assim, esses caras aqui sabem que não estão tomando remédio. Esses aqui sabem que estão tomando remédio. Ou seja, tem uma outra coisa aí que você não está controlando, que é o efeito da manipulação do experimento, é o efeito do observador, é o efeito de estar lá no estudo, né? E isso exige um tipo de tratamento. Esses caras aqui não podem saber que eles não estão tomando remédio, porque pode ser um efeito placebo. Esse efeito aqui pode ter sido de os caras acharem que estão ficando bom porque estão tomando remédio. Aí a indústria farmacêutica introduz o placebo, que é essa pílula de farinha, e dá para as pessoas. Então esses caras não sabem que estão tomando o remédio falso, né? Todo mundo acha que está sendo medicado. Agora sim é um pouco mais conclusivo. Tá, exemplos ecológicos, né? Por exemplo, quem trabalha com comportamento tem muitos problemas com isso. O bicho que é manipulado, ele fica completamente alterado. Aí eu chego lá na natureza, coleto os bichos, aí falo, eu manipulei esse e aquele outro não manipulei. Portanto, aquele outro lá... e aí eu vejo um efeito de uma outra coisa qualquer, sei lá, eu dou um queijo. E aí vejo a mudança de reação deles.
sabe? Tipo, aqueles outros não foram manipulados. Esse aqui, a resposta que você está vendo não é do queijo, sacou? Pode ser da manipulação, você não sabe dizer, porque você não fez um controle. Se você decidir fazer um experimento, tente pensar em qual é o seu grupo controle. É o grupo que sofreu manipulação, sofreu tratamento, mas que não tem uma mudança do fator que você quer analisar. Por exemplo, nesse caso, o remédio. Por exemplo, na natureza, por exemplo, se você pega... transplanta plantas de lugar para ver o efeito do lugar, você tem que tirar uma planta daqui e colocar ela no lugar de novo, porque senão você pode estar vendo não o efeito de que ela está crescendo em outro lugar, mas o efeito de ter tirado ela da terra e colocado na terra. E aí você compara esses dois grupos, o grupo tratamento e o grupo controle. Massa. Beleza, tenham isso na cabeça. Essa é a dica que fica ali. Massa. Quando fazer amostragens? Tá, é como eu expliquei. Imagine que você quer saber como é que está o estado atual de uma área fragmentada da Mata Atlântica. Dá para você manipular para saber qual é o efeito? Não, né? É difícil. A área está lá. Você quer saber uma coisa de histórico. Você quer saber o efeito das variáveis nessa área. Então o que você pode fazer? Você pode ir lá e pode amostrar, né? Para ver como está lá mesmo. Só que tem um problema, né? Se você pudesse olhar tudo, como o Vitor falou, se você pudesse olhar todas a população de pantera da Mata Atlântica, você podia, beleza, falar sobre as panteras da Mata Atlântica. Só que isso, como eu falei, você tem limitação de tempo e tem de dinheiro também, né? Se não fosse isso, você podia coletar tudo. Você não pode coletar todos os baianos e todos os paulistas e medir a altura de todos, né? O que você vai fazer? Uma amostra. Esse é quando você escolhe fazer uma amostra. Você está interessado não no efeito de um fator particular deslocado, mas você está interessado no efeito ou desse fator no sistema, ou em compreender o sistema melhor, entendeu? Bruno, então é errado falar assim, por exemplo, a minha amostragem foi N. Por exemplo, no N seria o número de exemplares coletados. Sim. Está errado falar? Exemplares coletados? Por exemplo, no meu estudo e capturo 5 mamíferos. Beleza. A minha amostragem foi de 5. Beleza. Tá certo falar assim? Tá. A sua amostragem foi de 5. Sim, você foi no estudo lá e coletou os mamíferos. Mas você quer saber, inferir alguma coisa sobre o ambiente, né? Ele tem, sei lá, vamos supor que a gente tem um número mágico na cabeça, tem 5.000 mamíferos. Você foi lá e coletou 5. O que você quer inferir é como está aquela população em geral, não é? Você não quer manipular esses mamíferos para saber o efeito de um outro fator nesses mamíferos. Caso contrário, é um experimento. Mas se você quer saber, inferir coisas sobre aquela população toda, olhando para 5 mamíferos, isso é uma amostragem, né? Você está amostrando. Beleza. Isso é quando você deve decidir fazer uma amostragem. Massa. Qual é a lógica da amostragem? Ela é um pouco menos intuitiva do que a lógica de fazer um experimento, porque ela exige uma compreensão um pouco estatística. Beleza. Tá. Você tem aqui sua panelinha. Por que essa foto, né? Eu não falei antes no slide editorial por que eu tinha colocado a foto. Mas enfim. Vamos supor que você tem que experimentar. Todo mundo faz isso, né? Você tem que experimentar o que está na panela, né? Pra poder servir. Senão pode estar uma droga. Aí o que você faz? Você come a panela toda? Você lambe a panela toda, todos os grãos? Não. Você tira uma colher. Aquilo ali é uma amostra, né? Do seu universo de interesse. O universo de interesse é aquilo que a gente está querendo inferir sobre. Por exemplo, se você está querendo analisar sobre os mamíferos que estão no fragmento, a população de mamíferos que está no fragmento, seu universo de interesse são os mamíferos que estão no fragmento. O que você faz é tirar uma amostra dessa população, que é a sua amostra, certo? Beleza. E aí, o que é um parâmetro? Vocês sabem o que é? Qual é a definição de um parâmetro? Um parâmetro... Eu vou começar etimologicamente para poder falar. Metros... Vamos lá, tipo o cara como é que é? Do BOP lá. Metros vem de medida. Medida vem de metros. Eu não sei qual é a relação lógica, mas enfim. Parâmetro é uma coisa que está além. Sempre que você ouvir esse para na frente de alguma palavra, quer dizer que é uma coisa que está além. Parâmetro é uma coisa que está além da medida. Por exemplo, média é um parâmetro de uma população, por exemplo. Por quê? Você vai lá na população e você mede média. Você chega lá e acha uma média lá e fala, o valor é tanto. Não, né? Você mede um monte de pessoas e aí você faz uma coisa que representa esse conjunto de dados em um valor, é um parâmetro, é uma média. Esse parâmetro pode ser a média, pode ser a variável, a variância, pode ser a amplitude. Esses são parâmetros, beleza.
Aí eu tô querendo medir a média lá a média de altura dos paulistas e dos baianos. Eu tenho o meu parâmetro. Para eu poder saber o parâmetro da população, eu tenho que medir todo mundo na população. E como a gente chama, então, o que seria um análogo a um parâmetro em uma amostra? Isso é uma estatística. Você tem a amostra, o que representa a estimativa desse parâmetro através da média, por exemplo, eu quero inferir sobre a média do meu universo de interesse. Tá certo? Aí eu vou lá, faço uma amostra e tiro a média daquela amostra, certo? Bacana? Essa média da amostra é chamada de estatística. Essa é a definição do que é uma estatística, certo? A gente usa essa estatística para poder inferir sobre o parâmetro. Assim, às vezes eu falo essas coisas assim e aí a galera fala, ah, tá, beleza, mas por que a gente tem que confiar que eu posso fazer inferência sobre as estatísticas e relacionar com os parâmetros, sacou? Por que uma colher deve estar representando o meu parâmetro, sabe? Da panela toda. Hã? Você vai muito rápido, então você repetir a parte da estatística. Beleza. Tá. Básico. Estatística é estimativa de um parâmetro, certo? Como é que você estima um parâmetro? Tirando uma amostra. Se eu tenho um parâmetro no meu universo de interesse, que é a média, eu posso tirar uma amostra e eu tenho uma certa segurança de que a média da minha amostra é relacionada com a média do meu universo de interesse. Entendeu? Nesse caso, de uma população. Estou falando. Entendeu? Então a gente chama de estatística a média da amostra e parâmetro a média do universo de interesse. Desculpa. Beleza, mas... Ops, fui para o outro lado. Mas por que eu tenho que acreditar que essa inferência é verdadeira? Né? Por quê? Assim, tipo, é por isso que é um pouco menos intuitivo, porque ele exige um pouco de compreensão estatística. Eu vou tentar demonstrar aqui, espero que não tome muito tempo, eu vou tentar demonstrar aqui para vocês por quê isso. Isso é uma coisa meramente estatística, sabe? É por isso que eu tenho que demonstrar aqui. Tá, vocês conhecem o R, conhecem? Beleza, eu tenho aqui uma funçãozinha que eu criei, eu estou criando uma população de 1000 indivíduos, olha aqui, essa população de 1000 indivíduos, eu estou criando mesmo essa população, eu não estou fazendo amostragem. Ela tem média 1,75 e ela tem um desvio padrão de 10, beleza. Estou criando, pá, criei. Aí joguei aqui no histograma para vocês verem, essa é a distribuição. Vocês entendem que para uma altura, para uma medida com uma altura, deve ser mais ou menos essa distribuição de altura de uma população? Isso aqui é uma curva normal, certo? É o que a gente chama de uma distribuição normal. Vocês entendem que se a média da população é 0,75, eu devo ter muitas pessoas em volta de 75, raras pessoas com mais de 2 metros e raras pessoas com menos de 1,40? Beleza, vocês entenderam o que é uma curva normal, qual é a lógica disso. E assim, tem muitos atributos, principalmente atributos fisiológicos, que são assim numa população. Sacou? Quase a maioria deles são assim. Né? Para qualquer atributo que você pensar, tem uma lógica por trás disso. Às vezes não, mas são exceções. Beleza, altura. Massa. Aí eu fui lá e amostrei, criei essas 1000 alturas, essas 10 mil indivíduos e representei eles aqui. Massa. Aí eu estou criando várias amostras. Por exemplo, eu vou criar agora uma amostra, vou tirar dessa população aqui de 1000 indivíduos. Eu vou fazer várias vezes para vocês não falarem que eu estou mentindo. Eu estou gerando agora, ó. Pá, tá vendo que é a mesma coisa, mas eles têm os mesmos parâmetros de média e desvio padrão, mas são outros dados. Eu estou gerando eles aleatoriamente. Tá, beleza. Se eu tirar uma amostra aqui, um indivíduo daqui, ele deve cair mais ou menos aqui, porque é onde eu tenho mais pessoas, certo? Aqui eu tenho poucas pessoas. Deve cair mais ou menos aqui. Mas ele tem uma probabilidade até alta de cair aqui, certo? Beleza, vamos tirar essa amostra daqui. Tirei uma amostra de um indivíduo. É uma amostra com um indivíduo. O meu número de unidades amostrais é 1. Vocês não fazem isso, né? Beleza. Por quê? Eu vou mostrar aqui. Beleza, eu vou tentar fazer aqui para vocês, mostrar no gráfico comparativo. Ó. Pá. Aí eu gerei o gráfico, depois eu vou mostrar no gráfico bonitinho. Pá. Tá, onde caiu esse indivíduo? Aqui, beleza? Massa. Vou jogar agora uma amostra com 25 indivíduos. Beleza, vou gerar um outro gráfico para vocês poderem ver melhor. Pá. Agora, essa minha amostra tem 25 indivíduos. Eu esqueci de dizer, essa linha preta aqui é a média da população.
Beleza? Eu estou desenhando onde é a média dessa amostra. Se a amostra tem um indivíduo, a média é ele próprio, né? É o valor dele próprio. Tá, peguei uma amostra com 25 indivíduos, beleza? Tá, onde caiu? A média da população real e a média da minha amostra. Tá, agora eu vou pegar uma amostra com 1000 indivíduos. Uou! Ops. Tá, a minha amostra com 1000 indivíduos. Onde caiu na média? Muito mais próximo, né? O mais legal disso tudo é que eu posso fazer essas amostragens várias vezes para ver de fato qual é o erro que tem quando eu pego uma amostra de um indivíduo e quando eu pego uma amostra de 25 ou quando eu pego uma amostra de 1000. Você diminui seu erro amostral. Exatamente. Mas é bacana ver isso graficamente aqui, ó. Pá, pá, pá. Aí vou fazer outro gráfico. Abeline, perere. Massa. Aqui é o erro que eu tenho quando eu faço amostra de um indivíduo. Aqui é o erro que eu tenho quando eu faço amostra com 25 indivíduos. Aqui é o erro que eu tenho quando eu faço amostra com 1000 indivíduos. Vocês percebem que quanto maior for a minha amostra, mais eu nunca vou saber isso aqui de verdade, ó. Eu nunca vou saber essa média, assim, nunca não. Mas assim, trabalhando na ecologia, raramente você vai saber, porque raramente você vai conseguir amostrar toda uma população. Então, o parâmetro de interesse é difícil de você falar. Mas a gente tem uma confiança estatística muito grande que se você for aumentando o número da sua amostra, você vai se aproximando do parâmetro real. Eu não preciso saber qual é o parâmetro real. Mas isso aqui acontece. Isso é uma demonstração matemática do que acontece. É por isso que essa é a lógica da amostragem. Eu posso fazer essa inferência. E quanto melhor for a minha amostragem, mais eu tenho certeza de que ela está se aproximando da minha média. Convencidos? Sim. Beleza? Deu para ver tudo? Massa. Beleza, vamos voltar aqui para o decorrer da aula. Ui. Uou. Uai, o que foi isso? Ah, tá certo, é isso mesmo. Beleza. Quando você for pensar nos aspectos da amostragem, tenha sempre em mente qual é o seu parâmetro de interesse. O que você está querendo olhar ali. O que você está querendo inferir sobre. Beleza? Isso é uma dica fundamental. Às vezes a gente se esquece, a gente acha que a gente está só coletando bicho e tal. Aí a gente fala, não, eu vou coletar bicho aqui porque tá. Isso aqui é essencial para você fazer um bom delineamento.